Estamos alegres porque estamos aqui na casa do Senhor. Só estar aqui é motivo de alegria. Nós estamos um dia todo atribulado, mas quando chegamos aqui, a alegria, ela inunda o nosso ser, a fadiga, o cansaço vai-se embora, ninguém fica mais cansado, porque Jesus está aqui para tirar o fardo pesado e colocar o fardo leve, viu, irmãos? Há renovo, aleluia, na presença desse Deus, amém? Palavra de Deus em 2 Timóteo, irmãos. Eu estava aqui, Jesus me dá uma palavra, quando eu cheguei aqui, e o Senhor me deu essa palavra, né, irmãos? Palavra em 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo. 2 Timóteo, é bem pertinho, vai lá para Efésios. 2 Timóteo, glória a Deus. Aleluia. Depois de Tessalonicenses, 2 Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4. Amém? Podemos fazer uso da palavra de Deus? Glória a Deus. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz a palavra de Deus, 4:7: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Podeis sentar, em nome de Jesus, dando a linda salva de palma para ele. Irmãos, palavra bonita, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combate, carreira, fé. 3 coisas importantíssimas na vida do cristão. O cristão está sempre em contínuo combate, combatendo dia e noite, está firme na carreira ao qual foi posto a ele o seu chamado. E a fé, que é algo que nos conduz à salvação, que nos deixa de pé. E nessa passagem interessante da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele aqui está prevendo, irmão, a sua morte. Paulo estava anunciando à igreja e ao mais querido e íntimo Timóteo algo sobre a sua vida pessoal, a sua morte. E é tanto que ele disse para Timóteo: Timóteo, vem depressa, porque se tu não correr não vai dar tempo, meu filho. Chegar aqui tu vai ver só o corpo. Olha só, irmãos, um servo de Deus, né? Agora eu me lembrei que de algo que eu vi esses dias, e um senhor de idade, né, crente na pessoa de Jesus, disse: mulher, olha como é que é, olha como o crente, né, ele sabe até o dia, Deus revela para ele o dia da ida dele. Mulher, lava meus pés, porque coisa feia é pé de defunto sujo. Eita glória. Quando ela terminou de lavar os pés, o homem morreu. Foi verdade. Quem me contou foi o pastor, que era pastor dessa pessoa, né? Ele disse: mulher, lava meus pés, que coisa feia é pé de defunto sujo. Quando ela naturalmente lavou os pés dele, deitou na cama, dali partiu para a glória. Então, da mesma forma, Paulo estava aqui prevendo a sua morte, pedindo para que Timóteo voltasse e escrevesse algumas saudações. Então vamos lá: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E eu digo uma coisa para os irmãos: isso não era só para Paulo, tá? É para a igreja toda. A igreja toda tem que estar nessa condição e nessa posição de estar continuamente combatendo, estando na carreira e guardando a fé. Olha o que Paulo diz no verso 6: porque eu já estou sendo oferecido por expiação de sacrifício, e também por minha partida
da minha partida está próximo. Olha o que Paulo diz aqui, irmãos. Paulo está escrevendo essa carta a Timóteo. E ele está dizendo que ele já está próximo à ida dele para a glória. E é lindo demais quando o crente tem a certeza e a convicção que se ele partir ele vai para a glória. Aleluia. E essa condição de certeza e convicção, irmãos, é algo tão pessoal. É só você e Deus. É algo tão íntimo. Você ter a certeza, pastor, eu tenho a certeza que se Jesus voltar, eu vou para a glória, porque eu sou crente fiel. Porque eu sou fiel em tudo e em todas as coisas. Sou fiel a Deus, sou fiel a minha esposa, sou fiel a meus filhos, sou fiel na casa do Senhor. Eu sou, aleluia, coluna do templo, eu sustento o templo. Porque a Bíblia lá em Apocalipse vai dizer, irmãos, que nós seremos sustentados do templo. Como é que eu sou sustentado se eu não sou fiel? Uma coluna, quando ela não é fiel, ela vai desabar, e aí o prédio cai todo, não é assim quando ela faz? Mas se ela for, está firme ali, é porque ela é fiel, está forte, está cheio da presença. Paulo estava dizendo isso, irmãos, que ele era, aleluia, desta maneira. E quando ele escreve, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, isso demonstra, aleluia, não só para Timóteo, nem para a igreja primitiva, mas também para o próprio Deus, quem era Paulo. Quem era a pessoa de Paulo? Paulo estava dizendo aqui, não só para a igreja, mas em primeiro lugar para Deus. Olha, eu combati, Senhor, o bom combate. O Senhor sabe que eu guardei a carreira, eu acabei a carreira, está chegando o meu fim. Diante dessa carreira do crente, não pode ter falta, não pode ser falhado, ter falha. Escuta, irmãos, é coisa tão linda o que Paulo está nos ensinando. Não pode ter falta, não pode ter falha, não pode ter erro, não pode ter engano. A carreira do crente, Paulo ele vai dizer que acabei a carreira. Se ele acabou, ele foi fiel desde o primeiro dia até o último. Ninguém acaba nada que está inacabável. Se está inacabável é porque está faltando alguma coisa. Aleluia. Quando a gente vai construir um prédio como esse, ele só está, aleluia, terminado quando acabou mesmo a obra. Não tem mais nada para fazer. Está rebocado, tem teto, tem piso, tem tudo, tem conforto. E Paulo está dizendo exatamente, e guardei a fé. Paulo vai dizer assim, ó, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Paulo sente que vai embora. Eu posso até conjecturar que dizer que Paulo até mesmo viu a coroa. Deus revelou para ele a sua coroa. Porque ele vai dizer assim, ó, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo e juiz me dará naquele dia. Essa palavra, irmãos, está demonstrando para nós que não havia dúvida nenhuma em Paulo. É tremendo. Como antes eu falei, pode ter sido que Paulo tenha tido a visão. Deus mostrou, abriu o céu para Paulo, levou Paulo lá na sala das coroas e disse, ei Paulo, aqui é a tua coroa. Quando tu vir para cá, meu filho, olha, está bem pertinho. Se preocupe não que está guardada, viu? Você não perdeu. Ela está guardada. Você sabe por quê, Paulo? Porque tu combateu o teu filho. Porque tu completou o ministério, a carreira, o chamado. Porque tu foi crente fiel do primeiro dia até o último. Oh, glória a Deus. Então, Paulo, está aqui, está guardada a tua coroa. E eu quero dizer para você uma coisa, irmãos. Se a minha coroa e a tua coroa está guardada, está bom demais. Agora, se não está guardada, pastor, mas eu não sei, você sabe. É pelas tuas atitudes, é pelos teus atos, é pelos teus pensamentos que você sabe. É pelo teu olhar, pelo teu vestir, pelo teu falar, pelo teu caminhar.
Você sabe. Você já imaginou, irmãos? Nós somos aqui tudo crentes. Eu estou vendo vocês tudo lindo, maravilhoso, crentes, se Jesus voltar a sair agora. Eu não sei como é que você na sua casa, na sua vida, no seu particular. Eu olho o casal, o Piranete, mais um João Gonzaga, que coisa linda. O casal, né? A gente vê aquela foto dos dois assim, de frente para o outro, testinha por testinha. É um amor mais lindo do mundo. Estou vendo isso. Mas Deus é mais do que eu. A visão do Deus é maior. Não! Vou dar um exemplo aqui, mas não é verdade, não sei. Quando chega em casa, meu irmão, ou o Gonzaga apanha demais, ou então a mulher, né? A manete apanha demais. É briga em cima de briga. É palavra, meu Deus, só Jesus na casa. Aí lembra, essa carreira não vai acabar nunca, só vai acabar quando acabar o problema. Então, irmãos, aleluia, Paulo, quando ele olha, quando ele diz: ei, Timóteo, eu já estou prestes a ser sacrifício por expiação, porque está próximo já o meu dia de partir. Eu sei que eu combati o bom combate, não falhei. Eu, aleluia, acabei minha carreira aqui. Nós não temos mais forças, mas eu guardei a fé. A minha fé não foi abalada, a minha fé não foi dizimada. Eu quero ensinar uma coisa a vocês. Quando vocês forem orar, irmão, nunca diga: irmão, vamos orar para dizimar. Porque dizimar é matar, irmãos. Dizimar não é dizer que você vai devolver o seu dízimo. Dizimar é uma palavra que você vai matar, aniquilar, né? Vamos orar, aleluia, para que os irmãos venham dizimar. É de matar quem? Os irmãos vão matar quem? Vai destruir quem, né? Então vamos aprender aqui também. Vamos voltar para a palavra. Então Paulo estava certo, porque ele disse que a coroa dele estava guardada. Ele tinha convicção que o juiz do Senhor da glória o daria no dia da sua partida. Eu acredito, irmãos, que isso vai acontecer na vida de cada um. Aleluia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Todos que estão esperando, todos que estão combatendo, que estão com a carreira completa, que ainda está na fé. Aleluia. Esses são os que vão receber a coroa. Então não tem segredo para mim e para você em relação à coroa. A vida eterna está aqui explícito na palavra de Deus. Ai, pastor, eu não sabia, Jesus, naquele dia eu vou dizer, eu não sabia que era para ser. Não é assim, sabia sim. Nós sabemos. É por isso que a Bíblia vai dizer: irmãos, esforça-te para entrar pela porta estreita. Não é fácil entrar no céu. Exige de muito de nós, mais do que nós imaginamos. Não é só, irmão, ser crente, dizer que é crente. Tem uma série de coisas que envolvem a salvação. E Paulo, aleluia, ele está dizendo aqui que ele estava sentindo. Deus revelou para Paulo. Como que Deus não revela? Deus revelou tantas coisas para Paulo, né? Revelou tantas coisas. Por que não revelaria o momento dele? Claro que revelaria. Mas ele só vai revelar, irmão, para aqueles que estão na condição de Paulo também. E Paulo não era diferente de mim nem de você. Ele não era semideus. Ele era humano. Ele é sujeito às paixões, aos defeitos, às fraquezas. Mas Paulo, irmãos, aleluia, ele teve um encontro com Jesus. Assim como eu, você tivemos um encontro com Jesus. E aí eu vou dizer com calma, Bíblia, se é que tivemos um encontro verdadeiro com Jesus. Porque o negócio que nós estamos aqui é por causa de uma coroa. Não é porque é bonito ser crente. Não é porque é bonito, aleluia, aleluia, andar bem vestido. Não, irmãos, nós estamos aqui para... não, porque Jesus é o dono do ouro da prata. Não é para ser rico, porque ninguém vai ricar aqui. Jesus não vai derramar prata nem ouro do céu.
A única prata e ouro que tem no céu é a minha coroa, é a sua coroa. Aleluia. Paulo vai dizer assim, procura vir ter comigo depressa, Timóteo, por favor, porque senão não vai dar tempo. Ou seja, Paulo não tinha dúvida que estava próximo do seu dia. Aí as pessoas às vezes ficam assim, bicho, já imaginou se eu recebesse hoje essa mensagem? Ei, tu vai dormir hoje? Acho que eu ia ficar triste, né? Acho que eu ia ficar triste, eu não sei. Bom é para a glória, está melhor do que aqui. Ainda mais que está começando a terceira guerra mundial aí, né? Eu estava vendo na televisão hoje. O negócio até a Itália agora já entrou no rol, né? E é pro lado lá da Europa. E aí, irmãos, significa isso o quê? Cumprimento da palavra de Deus. Isso aí é o cumprimento. É o cumprimento. Agora, Paulo, quando ele disse para vir ter comigo depressa, Paulo tinha pressa para que Timóteo viesse, e porque Paulo também se sentiu só. Olha o que vai dizer, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Ou seja, o crente Demas desviou-se, deixou o caminho. Mas eu acho bonita essa passagem aqui, irmão, interessante, que Paulo vai dizer assim, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente, para a Galácia, Tito, para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Paulo, ele se sentiu só por causa de Deus, mas tinha alguns que estavam com ele. Você vê que era Lucas estava com ele, mas pediu para levar Marcos, aleluia. Esse povo estava com ele, alguns tiveram que deixar Paulo só por causa do ministério, mas Demas, ele escolheu amar o mundo e suas vaidades. Porque quando Paulo diz assim, amando o presente século, ele amou o mundo e as vaidades que há no mundo. E quando o homem olha para o mundo, irmãos, e começa, aleluia, a dizer, rapaz, eu estou quadrado, só porque eu sou crente eu não vou andar assim não. E começa a amar o mundo, aleluia, e suas vaidades, como diz a palavra, como diz o provérbio, né? Então, queridos, Paulo se só chama Timóteo, porque eu acredito que Timóteo era mais próximo de Paulo, para ser filho na fé, para ser gerado na fé. Aí ele vai dizer, também enviei Tíquico a Éfeso. Irmãos, é interessante a preocupação de Paulo em relação ao crescimento do ministério, a obra de Deus. Paulo, aleluia, ele não parava, mesmo estando ali preso, mesmo estando ali solto, mesmo estando pregando, aleluia, ele estava enviando o povo para fazer a obra. Quer dizer, a obra podia parar se Paulo não estivesse na obra de maneira nenhuma. O povo não estava voltado para isso, estava voltado para o ministério, o chamado, a carreira, o combate, a fé que tinham neles. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Porque Paulo era leitor, Paulo era conhecedor, Paulo, aleluia, amava, aleluia, a palavra de Deus. Quando a gente vive, irmãos, lendo essa palavra, a gente não tem vontade de outra coisa a não ser os céus. Um aguardo do dia, a coroa que está guardada nos céus. Porque no momento em que nós nos decidimos a servir e a seguir Jesus, nós temos uma coroa lá no céu guardada. E essa coroa, aleluia, aleluia, é a minha, só cabe em mim. Não é transferida para ninguém, irmãos. Então ela está feita, está lá guardada. Assim afirma Paulo. Paulo vai dizer assim, e Alexandre o Latoeiro causou-me muito
muitos males o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Era isso que ele dizia, olha só. Paulo, aleluia, tinha pessoas do lado dele que causou muito mal a ele, mas o Senhor lhe pague conforme, segundo as suas obras. Não foi Paulo que disse assim, rapaz, eu vou amaldiçoar esse cara. Não. O Senhor vai te pagar. Isso é que é confiar no Senhor. A Bíblia diz que é o Senhor que nos justifica, irmão. Não precisa dizer assim, não. É o Senhor que nos justifica. Não toma, aleluia, à frente de Deus em alguma causa, em algum problema. Aleluia. Achei interessante hoje, quando eu vim, eu fui colocar o combustível no carro. Aí eu parei, tinha um carro na minha frente. Quando eu chego, não tinha nenhuma moto, mas aí a moto veio pelo contrário e ficou em frente para mim. E o cidadão atendeu primeiro a moto, ainda mais um cara que trouxe 2 tambores de 5 litros. Tá cheio. E eu digo, Jesus, tu é maravilhoso. Mas tudo bem, Jesus. Vou esperar calmamente. Aí tem gente assim, ei, cheguei primeiro. Já vai logo, né? Se achando. Eu esperei, demorou. Aí veio pro tambor, eu só tinha visto um, mas de repente apareceu outro. E eu esperei calmamente. Quando o cidadão, de repente, olha o que acontece, irmão, quando a gente faz isso. De repente chega um bombeiro do lado, diz, não, tá bom, pessoal, pode obrigado. Aleluia. Então tá bom. Não adianta a gente se estressar nesse mundo. Não adianta a gente querer ser o que nós não somos às vezes. Porque o cristão, ele está apto a essas provazinhas, que é Deus que faz essas provazinhas para a gente saber se vou saber se é igual a Jó. Mas tem cristão que não tem paciência, que é nariz empinado, que é cheio de altivez. E eu ali esperei, ali, quando de repente o cidadão encostou, bateu no vidro, baixei o vidro, cidadão, muito obrigado, minha rezinha. Aí fui calmamente, mas que o carro, Jesus é bom demais. Aleluia, glória a Deus. É o Senhor que lhe pague segundo as suas obras. Paulo estava falando de Alexandre o Latoeiro, que causou muitos males a ele. Quem não causa males a ninguém nesse mundo? Causa, irmão. Mas a gente só faz assim, que o Senhor pague segundo as suas obras. Ele não é o juiz, ele não é o advogado, ele não é o Senhor dos senhores, ele não é o nosso Senhor. Aprendamos a agir dessa forma, porque você está combatendo o combate, mas a carreira fica inacabável, porque agiu no lugar de Deus, foi juiz no lugar do Senhor juiz, foi advogado no lugar do advogado Jesus. Também diz assim, tu guarda-te também dele, porque resistiu muitas das nossas palavras. Olha só, Paulo agora está aconselhando, cuidado, com Alexandre Latoeiro, viu? Guarda-te dele, tem cuidado, ele está resistindo muito às palavras, às nossas palavras. Aí Paulo vai dizer uma coisa interessante, irmãos, que acontece muito nas igrejas desse dia. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Olha só. E olha que Paulo era estimado, era querido, era um referencial da igreja na época. Mas no momento do aperto, da perseguição, ninguém teve com ele na sua defesa, mas antes desampará-lo. Aí Paulo vai dizer o quê? E também o Senhor paga, que não seja isso, que isso não lhes seja imputado, que não seja imputado, que Deus, viu? Tudo Paulo entregava nas mãos de Deus, irmãos. Paulo foi desamparado, esquecido no momento da defesa dele, e todos desampararam, todos fugiram, mas também Paulo disse assim, que isso lhes não seja imputado, né?
que não seja retirado dele, mas que ele venha saber que naquelas horas, mas Paulo entregava o Senhor. Mas Paulo diz uma coisa bonita, mas o Senhor assistiu. Mas o Senhor viu tudo e me fortaleceu. Paulo disse que no momento daquele o Senhor viu tudo, fortaleceu ele para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem e fiquei livre da boca do leão. Isso é confiança em Deus, é acreditar em Deus, é saber, aleluia, que cada passo que nós damos também junto com Deus. O que diz o Salmo? O Senhor acampa anjo ao redor daquele que o teme e guarda a sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Guarda a palavra. O Salmista 19:11 diz: guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. O pecado, irmão, nós sabemos, é algo que nos separa de Deus. Pecado é algo que nos separa de Deus, irmão. Precisamos estar sempre diante de Deus, na presença de Deus, fugindo do pecado. O que é que diz a palavra de Jó? Era um homem reto, íntegro e se desviava, irmão, do pecado, se desviava do mal. Não podemos absorver, não podemos participar dessas coisas. Paulo diz, aleluia, que ele, aleluia, todos os projetos do inimigo contra Paulo, o Senhor Jesus livrou ele da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Oh, aleluia. Aleluia. Será que esse homem, e quando a gente prega sobre Paulo, pelo menos eu fico maravilhado da história de Paulo. Eu me lembro que quando eu estava em Natal fazendo um seminário teológico, e tinha um juiz que estava ministrando. E esse juiz, ele sendo juiz, ele disse: irmãos, hoje eu descobri que tem um juiz acima do juiz. Ele era juiz. E eu vi esse homem pregar sobre Paulo. Parece que ele decorou todinho o livro de Atos dos Apóstolos, as atitudes de Paulo todas. De maneira que eu fiquei maravilhado, irmãos. Porque Paulo realmente, como eu falei, é um referencial para a igreja primitiva e um referencial para a igreja dos últimos dias. Porque quem era Paulo e o que foi Paulo, e como ele está dizendo aqui, como acabou a sua carreira. Até nos últimos momentos, aqueles que deixaram, que fizeram mal, ele disse nada, que o Senhor pague segundo as suas obras. Isso é por Jesus, né? Quando o anjo estava contendendo com o diabo acerca do corpo de Moisés, o anjo poderia ter pego uma briga feia com o diabo ali naquele momento. E acredito eu que o anjo tinha muito mais poder do que o diabo. E o anjo, Bíblia diz que o anjo não usou de nenhuma palavra, irmão, de maldição, mas disse que o Senhor te repreenda, Satanás. Paulo está dizendo que o Senhor pague segundo as suas obras. Está vendo? Faz um mal a ti, Senhor, ele é contigo, Jesus. Mas não, a gente não faz isso não. A gente vai lá com uma satisfação. Está errado. A gente vai lá arranjar confusão, contenda, briga. A primeira coisa que vem na nossa cabeça: não, está pensando só porque eu sou crente, vai pisar em cima de mim, né? Eu ouvi muito isso, irmão. Que o Senhor Jesus toma conta disso, é contigo. Não está mexendo é comigo não, Jesus. Está mexendo é contigo, Senhor. Então, paga aí segundo as suas obras, foi que Paulo estava fazendo.
Pode ser o vizinho, pode ser a vizinha, pode ser o colega de trabalho, pode ser o colega da escola, pode ser quem quiser que for. Quando a gente age como Paulo, você pode ter certeza que a sua coroa está guardada e o seu vai estar naquele dia. Porque esse dia vai chegar, irmãos. O dia vai chegar. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, irmão. Nenhuma condenação há. Se não há condenação, irmão, porque eu estou no Espírito, se eu estou no Espírito, eu sei a palavra. Se eu sei a palavra, ele, Senhor, paga segundo as suas obras. Paulo vai dizer que o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino, irmão. Por quê, irmão? Porque Paulo combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Glória a Deus. E só quem sabe, quem combate o bom combate, acabou a carreira e guarda a fé, é o próprio, além de Deus. É você que sabe. Será que nós tropeçamos na carreira? Tropeçamos muito na carreira. Principalmente quando a gente é indouto ou leigo em relação à palavra. Mas, pastor, mas é porque eu não sei ler. Mas a Bíblia diz que a fé tem que ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória. É linda a Bíblia, né? Não tem desculpa para nada. Eu não estou achando ninguém dar desculpa para Jesus. Glória a Deus. Moisés foi dar desculpa para Jesus. Senhor, eu sou homem de língua pesada, eu sou bravo. Não dá para mim não, Jesus, né? Para salvar o povo, não dá para mim não. Ai, meu Deus, eu quero é tu. Não precisa falar não, meu Deus. Eu vou chamar o teu irmão, viu? Para falar para ti. Jeremias. Quando foi chamado, Senhor, não dá para mim ser profeta não. Eu sou como uma criança ainda, não sei de nada. Tu não me diz, Jeremias, que tu é criança. Será que Deus conhece o nosso ser? Aleluia. Para dar desculpa para Deus? Quando Saulo se transformou em Paulo, meu Deus, aí ele foi fiel. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que ele foi abandonado, desamparado, mas, irmãos, tinha um Senhor assistindo ele, vendo-o. Saúda. Outra coisa que eu gosto de ensinar também, quando fala essa palavra saúde, né? A pessoa vai chegar aqui e dizer, eu saldo os irmãos. Saldo é dinheiro. Aleluia. Saúdo é que é saudar. Ninguém nunca diz saldo. Eu saldo os irmãos com a paz do Senhor, né? As pessoas falam assim também, saúdo os irmãos. A palavra que se tem que dizer, né? Então cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Saúdo a Priscila e a Águila e a casa de Onésimo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo. Rapaz, é um nome que parece que está falando em língua, né? Doente em... por que Paulo deixou Trófimo doente em Mileto? Não é interessante agora? Podia Paulo ter orado, não ter ficado curado, pai? Paulo está dizendo aqui, Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Paulo já estava partindo, irmãos. Mas estava dizendo para Timóteo, posso imaginar que Paulo, quando tu sair daqui, quando eu partir, tu vai lá em Trófimo, vai, ora por ele, porque ele deixei ele doente lá. Era Paulo sentindo a glória de Deus na sua vida, sendo agora elevado ao céu, né? Sentindo e dizendo, procura vir antes do inverno. Paulo estava com pressa para Timóteo chegar. Paulo queria ver Timóteo, queria falar com Timóteo, talvez até instruir, não sei,
O livro termina aqui, mas ele diz: procura diante do inverno, eu puro e prudente, e Lino, e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. Aleluia. É interessante que Paulo estava rodeado de pessoas, né, irmão? Mas Paulo estava desamparado. E aí não entra em contradição, não. Paulo está falando de pessoas que tinham mais intimidade, tinham mais afinidade, que estavam na obra, no combate, na carreira. Até no momento final de Paulo, ele estava admoestando, redarguindo, corrigindo os que, aleluia, estavam do seu lado. Principalmente Timóteo, que pedia para que ele voltasse o mais rápido possível, até mesmo antes do inverno, irmãos. Paulo fez o seu prenúncio acerca da sua morte para Timóteo, que viesse aleluia, mais rápido com ele, e escreveu acerca de diversas pessoas e estava mandando saudações finais. Agora imagine, irmãos, a igreja do Senhor da época, porque Paulo foi um dos grandes missionários que abriu muitas igrejas, Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses. E aí, como estaria essa igreja? Porque tem uma certa passagem aqui da Bíblia que eu não me recordo, que Paulo vai dizer assim: talvez seja a última vez que vocês vejam o meu rosto. E agora Paulo anuncia, aleluia, a sua ida, a sua morte. Paulo estava falando, ele disse: o Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, e a graça seja convosco. Amém. E aqui termina a passagem em que Paulo fala acerca da sua morte, que ele já era oferecido por expressão de sacrifício, e o tempo da partida dele estava próximo. Glória a Deus. E durante esse versículo lido, o resumo de tudo isso, irmãos, é simplesmente uma carreira, um crente que foi do começo até o fim fiel à igreja do Senhor. Você pode observar que tem outras passagens de Paulo, que ele se sente, aleluia, que ele estava em necessitado, e nenhuma igreja mandou nada para ele, a não ser a igreja de Macedônia. Mas as outras igrejas se esqueceram, porque Paulo estava fazendo a obra pela fé. Mas alguns irmãos de Macedônia trouxeram o mantimento, o alimento, o cobertor, a roupa. E Paulo, aleluia, ele pede, aleluia, para, aleluia, que também os irmãos viessem, trouxessem a capa dele, né? Interessante, estava partindo, mas trouxesse a capa. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Então, meus amados irmãos, essa é a palavra de Deus para nossas vidas, que nós possamos verdadeiramente continuar nesse bom combate, porque Paulo está dizendo: combati o bom combate. Então quer dizer que é algo bom, é espinhoso, é dificultoso, é cheio de tribulação, sempre de altos e baixos, é de perdas, às vezes ganho, mas é um bom combate, irmão, porque aprimora-nos mais e mais para entrarmos no céu, porque cada luta, cada peleja, cada tribulação é Deus moldando os seus vasos. Eu digo isso porque Paulo era Saulo, irmão. E durante o ministério de Paulo, após Saulo, ele foi aprimorando cada vez mais o vaso. Em 3 dias, Paulo já estava batizado, já estava cheio do Espírito Santo. Então, irmãos, que nós possamos continuar combatendo o bom combate, guardando sempre a carreira, acabando sempre a carreira e guardando sempre a fé. Amém? Palmas para Jesus.